Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Você sabe que eu já estou na animação, meu amigo. Eu estou numa animação porque, de verdade, fiquei confiante com a vinda do nosso querido gabonês Denis Bouanga, hein? Eu tô te falando, vai dar certo? Não vai? Mas no meio disso tudo, teve informação do Hora do Flu confirmado, hein? É sempre bom mostrar pra vocês que a gente falou o que aconteceu. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Pelo amor de Deus, arrebenta no like. Porque agora o Fluminense realmente está perto de trazer um jogador para resolver os nossos problemas. Se o problema do Fluminense é gol, meu amigo, não vai ter mais com Denis Bouanga. De verdade, o cara é uma máquina. E tem mais detalhes para a gente trazer aqui para você. Falta pouco? Tá desenrolado? Qual é a situação de momento dessa negociação? Vamos trazer tudo para você, mas antes, só te peço que você ajude o canal Hora do Flu se inscrevendo aqui. A gente trabalha aqui diariamente, todo santo dia, trazendo conteúdos, agregando informação, trazendo apurações, tudo isso pelo bem da torcida do Fluminense, pelo bem do Fluminense, pelo bem do torcedor, né? Para ficar sempre atualizado. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos começar pelo começo. Primeiro de tudo, eu quero mais uma vez trazer para você, porque eu acho que é bom fixar isso no torcedor, a qualidade do que o Fluminense está buscando, né? Tem duas coisas que eu trouxe para vocês e muita gente me chamou de mentiroso. A primeira era: o Fluminense fará a maior contratação da sua história. Se confirmado a vinda de Bouanga, é literalmente isso. Nós estamos falando de um Fluminense investindo 15 milhões de dólares, quase 80 milhões de reais. E, meu amigo, essa é a maior contratação da história em relação a valores, tá? Mas não é só disso que eu quero falar para você. Eu quero dizer para você que o Fluminense está procurando jogadores que entregam gols. E achou na MLS o top 3 dos caras. Um dos melhores, né? Que é o nosso querido Bouanga, né? Eu já trouxe alguns números dele, mas aqui os números juntos, eu acho que ele causa um impacto que muitos que ainda será, não sei o que lá, dá uma olhada nisso aqui. O atacante que o Fluminense está negociando é desde 2023, então desde a chegada dele ali na MLS, esses foram os números. 97 gols, tá? A gente tem 36 assistências. Então, a gente tem o seguinte. Por lá foram 141 partidas e 133 participações em gols. Galera, esse número é um negócio assim surreal, é um troço assustador, é algo que chama a atenção absurdamente, né? Então a gente tem de participações em gols, é quase o número que ele tem de partida. É um negócio louco, né? O que o Bouanga ele entrega lá no Los Angeles FC, tá? E agora, pensando no Fluminense, a gente também trouxe, né, informação do Tom lá dos Estados Unidos que o Fluminense fez a proposta, né? Que não era só a situação de sondagem. E o que aconteceu foi isso aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que está travando a negociação neste momento. O que acontece é o seguinte: o Los Angeles quer o valor de 15 milhões de dólares, tá? Não é mais de 15, é 15. O Fluminense, segundo o Edgar do GE, fez uma primeira proposta de 12 milhões de dólares. O Los Angeles recusou e o Fluminense, após, chegou nesta proposta de 15 milhões. Então o que aconteceu o Fluminense já está pagando o que o Los Angeles quer, mas o entrave agora é como que vai ser essas parcelas, tá? E em específico, a primeira parcela, porque o Los Angeles quer receber numa data mais próxima, e o Fluminense quer pagar um pouco depois, e eles não querem isso. Eles querem que o Fluminense já comece a pagar a primeira parcela agora, há pouco tempo, tá? Após a contratação. Então, o entrave é só esse. Não é valor, não é nem o jogador. Por que não é o jogador? Porque a gente teve tanto Fluminense e Bouanga com acordo. Tá? A informação que saiu ontem do Cris é essa. Ele recebe cerca de
1.200.000 por mês, né, no Los Angeles, e o Fluminense já chegou a um acordo com o jogador. A questão agora são os valores que o clube americano, que deseja receber 15 milhões de dólares, e o Fluminense já chegou nisso aqui. O que o Chris disse que eles também querem 6 milhões de dólares à vista, né? Então esse talvez seja a primeira parcela, né? Então vamos ver, o que falta para ajustar em relação a Buanga é só essa questão da parcela, desse valor que eles querem agora. O restante, o Fluminense já chegou em tudo, tanto em relação ao Buanga, né, e em relação aos valores do Los Angeles. O que eu queria muito que você prestasse atenção, que eu achei bem legal, é que eu achava difícil o Buanga querer jogar no Brasil, tá? Eu achava muito difícil isso acontecer. Tudo isso por causa do jogador, né, que sempre jogou na Europa e tal. Eu vou te mostrar, só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Jogadores assim, é difícil quererem jogar no Brasil. Só que o nosso querido Paulo Brito hoje trouxe o que pode ter feito a ótima propaganda que o Fluminense fez em relação ao clube e à instituição, que foi o Mundial de Clubes. Segundo o Paulo Brito, né, o fato do Fluminense ter batido de frente com os europeus e ter chegado numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes, isso atraiu o Denis Bouanga. De tipo, caramba, olha onde eles chegaram. Por isso, o jogador estará aberto e já tem acordo para poder jogar no Fluminense. Olha a importância do Mundial de Clube, gente. Olha a importância de você jogar essa competição e de você chegar lá. E eu acho que até por isso você vê a diretoria do Fluminense nessa temporada sendo bem assertiva nas contratações. É o James, é o Arana, é o Savarino, agora é o Denis Bouanga. A gente está falando de só jogador que entrega números. Isso é muito bom. E só de jogador para time titular. Nenhuma contratação do Fluminense em 2026 está vindo para compor elenco. As contratações estão vindo para o time titular. Algo que a gente sempre pediu e agora o Fluminense abriu os cofres, né, meu amigo? Agora, vamos lá. Só para você entender, o que eu quero dizer é que o Bouanga, ele é gabonês, mas ele nasceu na França, né? Então a gente tem aqui, ó, ele sempre na França, né? Aí tem aqui no Saint-Étienne, que tem uns lances dele bem maneiro no Saint-Étienne também. Aí depois ele foi para os Estados Unidos, tá? Então, assim, o Bouanga, ele só morou em 2 lugares, mano. França e Estados Unidos. E convenhamos, né? Esses 2 lugares de altíssimo nível, não é? Então, eu falei, cara, será que o Bouanga é igual aquela história do Sam Rudiger, né? Sam Surridge, que a gente trouxe, o Surridge, que também faz muito gol lá, é um dos grandes artilheiros da MLS, que a gente falou, cara, tinha que pegar esse cara. Só que ele já quer voltar para a Europa, se tiver que sair dos Estados Unidos. Já o Bouanga, segundo o Paulo Brito, por causa do Mundial de Clubes, ele está aberto a jogar aqui. Então é uma grandíssima oportunidade do Fluminense, tá? Então é isso, a gente está vendo aí o Fluminense investir na maior contratação da sua história. Lembra que eu falei isso aqui para vocês? Dá uma olhada. Esse vídeo aqui foi um vídeo que a gente gravou para vocês que era: o Fluminense vai esticar a corda. Quem lembra disso? Né? Então, literalmente foi o que aconteceu. Por quê? Porque primeiro o Fluminense enviou uma proposta de 12 milhões. Mas por querer o jogador e por entender que o jogador seria algo muito bom para a gente, o Fluminense, de fato, esticou esta corda, chegando a 15 milhões de dólares, tá? Então a informação que a gente trouxe para vocês que muito possivelmente isso aconteceria foi de fato o que rolou, tá? Agora, continuando aqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: precisamos de fato falar sobre Bouanga, mas em relação o que é nome de peso, Thiago? E o que é nome de peso? Não sei o que. Eu vi algumas pessoas falando assim, mas será que o Denis Bouanga, ele é jogador de peso? Tá? Ele é jogador que entrega e tal? Bom, pessoal, a gente primeiro de tudo, e aqui sou eu tentando falar com vocês algo que é interessante. Nem todo jogador de peso é famoso mesmo, tá? Talvez muita gente não conhece o Bouanga. Eu conheço porque é um cara que chama muita atenção jogando futebol e lá na MLS ele é o rei, mano. Ele é o rei. Tanto é que ele e o Lúcio Acosta, eles são próximos porque eles jogaram o All Stars.
que é os melhores times, né? Os melhores jogadores que montam esse All-Star, tipo na NBA, não tem? Que montam assim, pega os melhores jogadores dos times e montam um All-Star. Então, o Lúcio jogou com Buanga, porque o Buanga é o melhor ponta e o Lúcio é o melhor meia. Então, assim, a gente tá só trazendo os melhores a nata da MLS. Até o próprio Santi Moreno é um dos grandes lá que sempre jogou bem. Nunca foi All-Star, se eu não me engano, mas sempre também teve bons números na MLS. Agora, eu entendo, porque às vezes nós, ainda mais eu, Fluminense, eu, Unimed, eu tô acostumado a ver jogador não só bom, mas jogador famoso, com uma certa mídia. Eu já não acho que o Buanga tem mídia. Não acho. Não acho. Acho que vai ser uma contratação de altíssimo nível, de verdade mesmo. Eu acho que é uma das maiores contratações do Fluminense, né? Pensando ainda mais em um jogador que em relação a números, mas é tudo adaptação, como ele vai jogar esse futebol aqui também. E o Buanga, diferente de um Icardi da vida, diferente de um Benteke, talvez, um Balotelli, né? O Icardi, são jogadores mais famosos. Mas assim, eu acho que o Fluminense foi por um caminho muito seguro, que é não contratar o jogador apenas pelo que ele já fez historicamente ou por ele ser famoso, mas contratar um jogador pelo que ele entrega, pelos números, né? E a gente viu isso em relação ao Hulk, porque pode falar o que for, mas o Hulk entregou números, né? E agora o Fluminense está fazendo isso em relação ao Buanga. O Hulk é famoso pra caramba, mas eu tô falando assim, já o Buanga, não acho que ele tenha a mídia que merecia ter, porque é um jogador de altíssimo nível. Então assim, eu acho que aqui no Fluminense ele tem tudo pra ficar bem famosão no meio de vocês. Então assim, eu acho que Buanga no fim é um nome de peso, que a gente sempre falou, né? Pô, Buanga é um nome de peso? É, cara. E eu expliquei isso nos primeiros vídeos do canal. Falei, galera, não esperem talvez o nome de peso famoso, mas o nome de peso de números. E, meu amigo, quem entrega 131 participações em gols em 141 jogos, não tem como não falar que é nome de peso. Mas aí vem um outro medo da galera, e é o medo que eu realmente acho que eu tenho também. Vai virar novela? Vai ter novela Buanga? A novela do Gabão? Ah, não sei o que. Não, não vai, gente. Por quê? Porque a expectativa do Fluminense é fechar essa contratação nessa semana, né? Justamente a semana que eu falei pra vocês que a gente teria novidade, né? Quem tava aqui? Quem tava aqui que eu falei? Semana que vem a gente pode ter novidade. Até o nosso querido Thiago Manolo falou isso comigo e é verdade. E aí, ó, as novidades. Então, assim, a gente não deve ter novela, tá? A tendência é que essa negociação seja fechada para essa semana. Caso o clube queira utilizar o jogador no Campeonato Carioca, que é algo que seria bem legal, né? Tem que escrevê-lo até quinta. Então, meus amigos, não tem tempo para novela, Buanga. Buanga deve vir rápido, se Deus quiser. E outra, tem que vir rápido, tá? Eu tô avisando aqui, ó. Tem que vir rápido. Porque eu tô com medo de aparecer algum clube brasileiro tentando atravessar isso aí, tá? Eu espero que o Fluminense e o próprio jogador tenham amarrado bastante um acordo entre eles, seja muito bom, para que não pinte um outro time tentando levar o Buanga para outro lugar, tá? E agora o entendimento da diretoria em relação ao jogador. É o seguinte, tá? No entendimento da diretoria, o atleta ele vai entregar mais 3 ou 4 anos de alto nível, tá? E que a adaptação não seria um problema. Então, por que eu tô falando isso? Por que o Fluminense vai investir 15 milhões de dólares em um jogador que já tem 31 anos? Então, o objetivo do Fluminense aqui não é revenda. O Fluminense não está comprando o Buanga para poder revendê-lo mais tarde. Não, é o contrário. O Fluminense está comprando o Buanga para que ele seja um cara que entre para a nossa história, um cara que conquiste títulos, entregue números e que seja um atacante de alto nível no mínimo de 4 anos, de 3 a 4 anos, essa é a informação do GE e essa é a visão da diretoria do Fluminense em relação aí ao jogador, tá? Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é isso. As coisas, pelo que eu estou vendo, está caminhando bem em relação ao Buanga e tem tudo aí pra gente fechar a negociação, pelo menos eu vejo assim. Eu vejo que as coisas estão caminhando bem, torço para que isso aconteça, porque realmente é um jogador muito bom. Agora para vocês, um que é torcedor do Fluminense, mas também ele é especialista em relação a MLS, né? O nosso querido vou colocar na tela para você. A gente tem aqui o JMV e ele é um cara muito bom, tá? Ele diz o seguinte: Acosta e Buanga são simplesmente os 2 melhores jogadores da MLS nos últimos 3, 4 anos.
tirando o Messi, óbvio. E podemos ter os dois juntos. Eu vou buscar no aeroporto o FDP, no aeroporto e tudo, diz aqui o JMV. Então, quem acompanha a MLS está dizendo que o Fluminense está fazendo uma das maiores contratações da história recente aí. Porque a gente já pegou o melhor meia e agora nós estamos contratando o melhor atacante. Tá? Só para você ter uma ideia, que eu acho que eu gosto disso. Eu gosto disso. E é disso que eu espero do Fluminense. Trazer os melhores, montar aqui um super flu e virar a máquina de moer adversário. Isso que eu quero. Sem falar na vitória de ontem, nem deu pra comentar o JK. Me perdoa, JK. O vídeo ficou só boanga. Mas ó, se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho tricolor. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. E você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante pro canal Hora do Flu. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.